E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, videocast semanal do site Formiga Elétrica. E estamos aqui nesse infundíbulo Cronossim clássico para falar sobre um clássico da ficção científica. No programa de hoje, de Kurt Vonnegut, As Sereias de Titã. O ano é 1959, Kurt Vonnegut chega com As Sereias de Titã. Um ótimo livro e pouco lembrado dele, né? O pessoal lembra mais do Matador, o Cama de Gato e tal, mas particularmente eu acho esse livro, assim, em termos de habilidade escrita tal, e aquele cinismo, aquela ironia, assim, eu acho que esse livro está um pouco mais à frente, mesmo sendo pré-década de 60, né? Onde só depois que ele passa a ser um pouquinho mais conhecido e tal. E é um livraço, né? Muito engraçado, né, aliás. Eu acho interessante que, assim, o último que a gente fez de literatura foi o Estranho numa Terra Estranha, né? Que por si só já era um livro que desafiava um pouco o leitor do período. E o Sereias de Titã, acho que inclusive ele levou tanto tempo para ser reconhecido mundo afora, porque ele não foi um sucesso imediato, né? Como você bem disse, o Vonnegut ele acabou mais conhecido pelo Cama de Gato e tal. O Sereias de Titã, ele é um livro muito mais preocupado com uma dissertação filosófica do que com uma ficção científica propriamente dita. E essa dissertação filosófica tem a ver com duas linhagens de filosofia que estavam bastante em voga ainda pós Segunda Guerra, que é o existencialismo sartreano e o absurdismo camusiano. A sinopse, sempre para o amigo espectador não ficar perdido, que é uma sinopse um pouco difícil de se dar, mas o básico é o seguinte: existe um homem chamado Winston Niles Rumford, que não é uma pessoa muito esperta, nem uma pessoa muito boa, nem notável de qualquer forma possível. Não, ele era notável que ele era extremamente rico, ele era um viajante espacial. Como ser humano ele não era notável, ele tinha posses e com essas posses ele decidiu fazer o que qualquer um de nós faria. Construiu um foguete e foi para o espaço com o seu cachorro. Durante uma viagem, ele encontra essa coisa bizarra que eu não consigo ouvir o Gustavo falar sem dar risada, que é o infundíbulo Cronossim clássico. E se torna Deus. É muito engraçado, assim, é um livro complicado da gente usar uns termos, porque ele brinca com isso, e tipo, ao mesmo tempo que as coisas são, elas não são. E é engraçado assim, primeiro, bom, tem essa sinopse, só vamos um pouquinho além dessa sinopse para o espectador entender mais ou menos como é que é o livro. Tem esse Winston Niles Rumford e seu cachorro, que durante uma viagem eles entram nesse infundíbulo Cronossim clássico e eles acabam se desmaterializando. Só que aí e eles se desmaterializam, só que eles não morrem, eles ficam meio etéreos, meio em energia, meio complicado, não tem nenhuma descrição no livro falando exatamente que eles estão. E se torna o contínuo espaço temporal. Isso, só que daí ele fica entre o Sol e a estrela de Betelgeuse. Isso é muito bom eles delimitarem assim. Qual que é a questão? A cada 59 dias, tanto o Rumford quanto o seu cachorro, eles se materializam dentro da mansão onde ele morava. E isso, assim como qualquer mancha no vidro se torna Jesus ou a Virgem Maria no interior, né? Ele se torna meio que uma grande visão, assim. Então tem carreatas até lá, tipo, fica todo um circo envolto lá da mansão cada vez que ele vai se materializar, porque a partir do momento que ele está nessa nova forma de existência, ele consegue enxergar passado, presente e futuro. Só que o engraçado é que, assim, ele não enxerga passado, presente e futuro de uma maneira onisciente, assim, não, ele enxerga a partir do momento que ele está presente nesse futuro, tal, meio como o Dr. Manhattan, né? Enxerga como um ser humano, né? Exato, como um ser humano. E só qual que é a questão? Esse fato já dá a ele um status muito maior e todo mundo passa a vê-lo como uma divindade. Nesse meio tempo, você tem o Malak Constant, que ele é um cara ricaço, principalmente por herdar muito dinheiro da sua família, então ele não foi rico por méritos próprios. Também é ator, né? Então ele é muito famoso. Ator, tal. Então, assim, ele é uma grande celebridade. E um dia ele recebe uma carta a convite do Rumford, falando para ele ir lá e presenciar uma materialização em pessoa. Aí ele vai lá, tal, ele vê o Rumford se materializando e o seu cachorro, Kazak. E nisso o Rumford fala para ele, ó,
você vai viajar, você vai para Titã. Em Titã você vai conhecer várias mulheres, tal, e você vai ter um filho com a minha esposa, tal. Enfim, ele faz basicamente uma profecia. A partir daí a história vai se desenrolando. Só que o interessante é que a partir daí a gente já vê um pouquinho da característica da personalidade do Malak Constant a partir do momento que o que faz ele querer fazer essa viagem. Que antes ele fala, não, vou ficar por aqui mesmo, olha só as mulheres que eu tenho, tudo mais. E o Rumford mostra uma foto de 3 mulheres de Titã. E ele olha e ele até faz uma comparação, né? Falando, nossa, as mulheres belas que eu saí aqui na Terra são um vagalume e essas mulheres de Titã são como se fosse o Sol, em termos de comparação. A partir daí ele decide... A verve do Vonnegut é meio extranha, né? Exatamente. Não, assim, Sereias de Titã, agora que a gente já deu a sinopse, Sereias de Titã é um livro sobre livre-arbítrio, né? É um livro sobre a nossa capacidade de escolher diante daquilo que nós podemos escolher, diante do fato de que o que nós podemos escolher é muito pouco. Aquela famosa máxima sartreana, né? Nós somos condenados a sermos livres. A responsabilidade das nossas escolhas é nossa. E nós temos muito pouca disposição de assumirmos essa responsabilidade. Então a gente acaba não fazendo muitas dessas escolhas. E assim, é interessante notar que todos os humanos dessa narrativa estão presos a essa condição de inúmeras formas. Se você quer saber quais são essas formas, leia o livro, porque a gente não vai dar spoiler. Mas, quando o Rumford ele adentra o infundíbulo, por que eu disse que ele se torna Deus? Porque existe uma pegadinha aqui. Na tradição judaico-cristã, nós aprendemos que Deus é feito... Aliás, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Isso que é só uma via de mão dupla. Por que todas as imagens que nós temos de Deus é um senhor de barba branca sentado numa nuvem? Porque a maneira como nós imaginamos Deus é a nossa imagem e semelhança. O Vonnegut, quando ele torna o Rumford Deus, ele faz uma crítica muito engraçada à humanidade, que é justamente a mediocridade do homem comum. Por que eu disse que Rumford não é um ser humano que se destaca em nenhum aspecto? Porque ele realmente não é. Ele não é nem mau o suficiente para ser um vilão. Ele é só uma pessoa tão medíocre que quando ele ganha poderes divinos, ele se torna um Deus incômodo. Ele é uma pessoa dedicada a simplesmente incomodar e se divertir com a maneira como ele incomoda as pessoas. Ele cria guerras intergalácticas, né? Ele cria todo um exército em Marte para lutar contra a Terra, para simplesmente mostrar que os seres humanos que vivem na Terra são realmente muito medíocres. E o fato de ele abduzir o Malak Constant e criar, leva ele para o outro lado do sistema solar, faz ele faz ele transar com a esposa dele, faz ele, o diabo com ele, simplesmente para provar que ele pode. É mais ou menos assim, Deus é uma criança numa fazenda de formigas e uma criança não muito esperta. Assim, é mais ou menos como eu escrevi na minha crítica do livro no site, assim, quando você dá poder absoluto para um homem, você não revela somente o caráter dele, você revela também a inteligência dele. E inteligência, do ponto de vista do Vonnegut, e que não deixa de ser uma verdade, é uma coisa meio em falta para a maior parte das pessoas. Então assim, a construção do personagem do Rumford é uma espécie de espelho irônico, cínico, também para o leitor. Do tipo, se você recebesse esses poderes divinos, você realmente ia se comportar como um Deus misericordioso, todo-poderoso, que ia trabalhar para o bem da humanidade? Ou você ia ser só meio palhaço e tentar provar o seu ponto da maneira que você conseguiria? Até porque ele mantém uma consciência muito humana, né? Exato. Como você bem disse agora há pouco, fala assim, ele recebe imensos poderes, ele consegue ver passado, presente e futuro, mas ele ainda pensa como um ser humano. Então, o fato de ele pensar como um ser humano significa que ele também eticamente e moralmente se comporta como um ser humano. E ele usa esse livre-arbítrio, agora com poderes quase onipotente, para fazer as mesmas escolhas medíocres que qualquer ser humano faria, mas em escala cósmica. Sim, exato. E é interessante esse quê do livre-arbítrio, que realmente permeia o livro da primeira página até a última, né? E é uma questão assim... O pessoal compara muito, salvo devido às proporções, o Vonnegut ao Douglas Adams.
principalmente por causa daquele caráter irônico dele usar a comédia. Só que aqui no caso tem uma diferença elemental, que o mundo do Adams, o universo do Adams, melhor dizendo, ele já é um universo maluco. Ele é te apresentado já como um universo maluco, você entra nessa piração e vai sacando essa comédia e tal. Só o fato do universo ser maluco já é uma comédia. Aí, só que no caso do Vonnegut, é um mundo que, a princípio, quando nós somos jogados nele, é o nosso, e a gente vai descobrindo aos poucos essa diferença. E é muito mais sutil, e não estou nem falando isso daí com uma qualidade ou não, nenhuma comparação de qualidade entre os dois autores, que os dois são incríveis em suas propostas. É só um jeito diferente, e o interessante aqui no Sereias de Titã, que eu acho que é muito melhor resolvido do que no Cama de Gato, embora eu adore Cama de Gato, é o lance do seguinte: ele começa a descrever as coisas que vão acontecendo, você passa a entender aquele universo através do olhar dos personagens e você imediatamente faz uma analogia ao mundo de hoje. Sim. Quer dizer, quando eu digo mundo de hoje, não é 2019, é qualquer ano que você esteja lendo esse livro. Porque ele fala muito daquilo lá que a gente diz, que é sobre o modo como o ser humano se comporta em sociedade. Então aqui, pegando o lance do livre-arbítrio, lance de crenças e tudo mais, a gente tem aqui quase que uma releitura, por assim dizer, do mito do Édipo Rei, né? Então você tem lá a história do Édipo, que ele recebe aquela profecia e ele luta tanto contra aquela profecia que essa profecia se cumpre. É muito interessante o twist aqui, porque você começa a ver tudo e as peças vão se encaixando de uma forma. Então você tem essa profecia que a esposa do Rumford sabe, puxa, eu não vou ter um filho com esse cara, que eu odeio esse cara olha, nossa, eu não gosto dessa mulher também, mal megera, inclusive megera é um termo muito usado no livro, né? E enfim, tipo, a profecia do Édipo, e lá na frente todo o movimento dos personagens, essas peças de xadrez tentando se movimentar, e por mais que elas se movimentem, elas não conseguem fugir do tabuleiro, tão pouco dos movimentos que já são pré-determinados. E isso vai escalando de uma maneira tão louca que a gente não vai falar aqui para não estragar a experiência de leitura, porque vale muito a pena você ter essas surpresas aqui, até para não perder a graça, né? Porque é um livro essencialmente de comédia, não comédia para você dar a gargalhada, mas é aquela comédia mais intelectual. Que envolve a natureza absurda da existência. Quando você é confrontado com alguma coisa que foge a sua capacidade de compreendê-lo, ou você suspende o seu juízo e para de pensar naquilo, ou você enlouquece, ou você aceita. Exatamente. Nossa existência é absurda. Para usar a máxima do Rick and Morty, que vai muito dentro desse existencialismo e absurdismo, fala, ninguém nasceu por nenhum motivo, ninguém pertence a nenhum lugar, todos nós vamos morrer, vamos ler Sereias de Titã. Não é à toa que no livro você tem a igreja do Deus absolutamente indiferente, que é a coisa fácil, e tem fiéis dessa igreja, tipo, aqui ó, vamos espalhar panfletos aqui, né? Isso, cultos todas as sextas-feiras, sábados e domingos. Não, e ó, assim, isso daqui foi que a editora Aleph mandou de brinde aqui pra gente quando mandou o livro, como esses folhetinhos de igreja mesmo, e é muito louco porque atrás, né, bom, primeiro, o mandamento, né, cuidarás do povo e Deus Todo-Poderoso cuidará de si mesmo, começa aí. Aí depois ele fala, punir os homens não tem serventia alguma a Deus Todo-Poderoso, nem é do agrado dele, e a sorte não está nas mãos de Deus. Então, assim, mostra essa indiferença do universo, e quando ele fala Deus Todo-Poderoso aqui, é interessante que é óbvio que nós vamos ter várias interpretações. Eu gosto de interpretar aqui essa figurina como unicamente as leis do universo, ponto. Não um ser onipotente, onisciente e tal. Mudando o descaso do universo com o que está acontecendo com o próprio universo. Tipo, o universo não tem essa coisa, simplesmente o é. O título que eu dei pra minha resenha foi O Universo Não Se Importa com Você. E não se importa mesmo. E qual que é a questão aqui que é interessante e mostra assim, essa busca da humanidade? É engraçado que a gente, em tempos cronológicos, ontem à noite, nós gravamos um podcast sobre Solaris, livro e filme. O podcast aí já está publicado, você pode conferir aí no Spotify ou no SoundCloud ou até no nosso site Formiga Elétrica. E nesse podcast nós falamos muito sobre essa questão, essa percepção humana, e o ser humano sempre quando vai explorar algo que está além de seus limites, ele dá na mais procura do que seu próprio espelho.
E aqui é uma coisa engraçada porque a gente vê esse tipo de exploração da humanidade, só que não em busca de um espelho, mas em busca de algo mais egocêntrico ainda, que é uma busca da razão. Então, quando a gente fala desse infundíbulo cronosinclástico, o que isso significa? O cronosinclástico, crono vem de tempo, e o sinclástico é aquilo que é curvado igualmente em todos os lados, né? E o infundíbulo seria o funil, e isso não quer dizer nada. No livro, o que quer dizer? Que é um lugar, um espaço que tem vários, tem um que é entre Terra e Marte e tal, tudo mais, é um espaço onde quem adentra lá tem razão. Então, se eu e você entrarmos lá, eu acho que é 1, você acha que é 0? Então é 1 e 0. É 1 e 0 ao mesmo tempo lá. E isso se torna uma busca, isso se torna uma constante no livro, que você olha e fala, caramba, tipo, as pessoas, elas não querem buscar algo, elas só querem ter razão. E mesmo quando elas não têm razão, elas vão buscar algum lugar, que aqui no livro é um lugar físico, onde elas vão ter razão mesmo não tendo. E é muito simbólico que alguém como Rumford adquira esse tipo de poder, porque ele é uma pessoa medíocre dedicada a incomodar os outros, porque ele acha que ele está certo sobre tudo. Assim como o Malak Constant. Assim como o Malak Constant, que é uma vítima, mas é uma vítima estúpida. Então, assim, tudo isso que a gente está falando vale muito a pena ler o livro em si, porque o livro ele tem várias jogadas, muito simbolismo e tal, que, assim, você vai lendo, é uma piada atrás da outra o livro, essa que é a verdade. E não só isso, o Vonnegut, ele tem uma cultura tão grande que ele consegue colocar simbolismos aqui que você entendendo ou não, você consegue apreciar a leitura. Mas tem algumas, como a gente falou, por exemplo, da história do Édipo Rei, que faz muito sentido essa analogia, ou melhor, essa releitura do Sereias de Titã com Édipo Rei. E não só isso, a nave que vai levar o Malak Constant até Titã, o nome dela é A Baleia. Que a gente já fez um programa sobre Moby Dick e que eu acho que a gente não precisa falar mais nada. Assista esse programa do Moby Dick que nós fizemos, essa comparação da figura da Moby Dick, a figura da baleia, esse o nome da nave aqui, o nome da nave não é Moby Dick, o nome da nave é Baleia, para não ser também, né, tão explícito, mas você vê, assim, tudo se formando. É um livro que é curtíssimo, ele tem o quê? Ele tem menos de 300 páginas, só que todo esse caldeirão simbólico e de piada, né? Porque a comédia, quando usada de maneira inteligente, ela consegue extrapolar a narrativa de uma forma incrível, né? Tanto o Vonnegut, Douglas Adams, que a gente já falou. Então, assim, vale muito a pena, é uma surpresa a cada página. E se nós dois falando besteira aqui não convenceu, não sei mais o que vai convencer, mas entre conosco em um outro infundíbulo cronosinclástico que quem sabe você terá razão, nós teremos razão e teremos lido o livro e não lido o livro ao mesmo tempo. E se você também não tiver, a gente não se importa com você, porque é assim que o universo funciona. Boa! Então é isso, viajante espacial cansado. Esse aqui foi nosso programa sobre esse clássico da literatura sci-fi do Kurt Vonnegut, As Sereias de Titã. Se você curte o Formiga Elétrica, gosta do nosso trampo, acompanha a gente nos vídeos, nos podcasts, no site. Agora nós estamos no Apoia-se, onde é uma plataforma que você pode contribuir com o valor que você quiser para que a gente possa continuar com esse nosso projeto, manter o site no ar, os vídeos, os podcasts. Entre lá e apoie o Formiga Elétrica. Dê um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Deixe aí nos comentários o que você achou desse livro ou outras obras do Kurt Vonnegut que você gosta e também sugestões, críticas e comentários. Acesse nosso site formigaelétrica.com.br e é isso, até semana que vem.